Nós estamos começando uma construção, não sei se vocês prestaram atenção, porque vai começar a chover, tá? E provavelmente não dá para fazer culto aqui na chuva, porque por mais fé que vocês tenham, vocês vão se levantar e vão correr, né? Então se vocês prestaram atenção, nós derrubamos já o telhado do lado de lá, derrubamos as colunas, e na semana nós vamos fazer um puxado de ponta a ponta, e vai dar para umas 70, 80 pessoas lá folgado, certo? Eu quero que os irmãos orem por isso, tá? Não é uma obra fácil, não é tranquilo de fazer, vai consumir um pouco dos nossos recursos, porém é preciso fazer para que a gente possa, no período de inverno, prestar o nosso culto ao Senhor, tá bom? Eu quero orar também pela irmã do pastor Cláudio, que está com problema de pedra nos rins, na vesícula, tá? Está com problema de pedra na vesícula. Alguém tem mais algum problema de doença para a gente orar agora? Vixe, todo mundo se levantou, pastor. A senhora, qual é o seu problema, irmã? Com o que, minha filha? O pai do Denis, tá certo, só a mãe do Denis. Pastor, eu quero que você venha aqui. E você, minha irmã? São uns 2 semanas com dor de cabeça diariamente. 2 semanas que não dorme com dor de cabeça. Queria que o irmão Denis viesse aqui para orar por esses 3 pedidos, tá? 4 com o seu. A irmã dele, pedra nos rins, na vesícula. O pai do Denis, que está internado já há um bom tempo, e a irmã que está com alguns dias que não dorme com dor na cabeça, tá bom? E depois, pastor, o senhor está convidado a orar. Oremos. Eu queria antes dizer um pedido, né? Que além de fazer cirurgia no dente, né? Meu filho torceu o pé e caiu um pedaço de concreto em cima do meu dedo. A bicha estava solta. Eu não disse nada não, né? Porque o pastor podia ficar alarmado, né? Caiu um pedaço desse tamanho de ponta do meu dedo, né? Aí fez um buraco no dedo. Mas tá bem, estou bem, né? Graças a Deus eu orei e pedi a Deus para ser curado. Eu disse, Senhor, abençoa, porque eu não vou atrás do médico não, né? Mas fechou direitinho, né? Tá só uma aberturinha. Né? Quero agradecer a Deus, né? Porque realmente está bem. Então, só recapitulando, a irmã, tem pedra nos rins, né? Na vesícula. Pedra na vesícula. O pai do Denis, né? Para que ele se recupere, e outra pessoa? Uma senhora está com dor de cabeça. Uma senhora com dor de cabeça, né? Então, oremos. Pai amado, nós sabemos, Senhor, que Tu estás aqui nos ouvindo, Senhor, porque Tu és o Deus pessoal, Senhor, o Deus que se relaciona conosco. Tu não estás longe, Senhor, Tu estás perto. E Tu nos escutas, Senhor. Sabemos que devemos esperar a Tua vontade, esperar o Teu tempo. Mas eu te peço, Senhor, que Tu venha hoje, Senhor, nos escutar nos nossos pedidos, Senhor. Abençoa a irmã do pastor Cláudio que está com pedra na vesícula, Senhor, para que possa ser feito, Senhor, a operação, ou ela possa sentir menos dor, Senhor, mas que ela venha, assim, o mais rápido possível, Senhor, extrair essas pedras, Senhor. Que Tu ajude para que ela tome os remédios necessários, para que ela não sofra tanto com essas dores, Senhor. Também te peço, Senhor, pela irmã que está com dor de cabeça, Senhor, que Tu venha, Senhor, ajudá-la nesse momento, que ela possa tomar também algum remédio, que ela possa também beber bastante água, porque isso vai ajudar na sua dor de cabeça, Senhor. Te peço também pelo pai do Denis, que está hospitalizado, que Tu ajude a ele nesse momento difícil, e ajude também ao Denis e à sua esposa, Senhor, a estar ali, Senhor, orando e confiando, Senhor, que Tu és o Deus que pode curar. Amém. Abençoa todo o procedimento do culto, que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Oi, som, oi. Também tem um aviso, né? Aliás, não eu vou dar, é o irmão Regis. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Irmãos, é o seguinte, vai ser bem rápido. Não. Pronto, pessoal, é o
seguinte, sábado, dia 18 de dezembro, vai ter a nossa confraternização da mocidade, certo? Restam apenas 10 vagas. Vamos ter um momento de estudo, de jogos e vai ter uma piscina também. É uma casa que o nosso irmão Vanderburg cedeu para a gente poder fazer a nossa confraternização lá. Vai ser na rua Tibas. Não, Rua Tebas, número 155 no Siqueira, certo? O horário. A gente vai se reunir aqui na igreja sábado, dia 18 de dezembro, às 7 horas da manhã, para a gente estar tomando nosso café às 7h30, certo? Só restam 10 vagas, tá bom, pessoal? Vai ter uma feijoada, um momento de estudo bem agradável lá pra gente. E os jovens que puderem compartilhar, puderem também trazer algo para o nosso café compartilhado. Como é que vai ser? Cada jovem que vai para a nossa confraternização vai levar alguma coisa. Vai levar pão, outro vai levar ovos fritos com salsicha, alguma coisa desse tipo. A gente vai estar com uma listinha e eu vou passar abordando os jovens que irão hoje para ver o que eles poderão trazer, tá certo? Vai ser um café da manhã compartilhado. E quem puder ajudar com R$20, a gente quer fazer uma lembrancinha para cada jovem. E a gente está arrecadando esse valor de R$20, mas é só para quem puder. Tudo bem? Quem não puder vai ser custeado pela própria mocidade. Tudo bem, meus irmãos? Então, recapitulando, sábado, dia 18 de dezembro, às 7 horas da manhã aqui na igreja. Uma boa noite. Jurava que eu ia dizer que a Juliana estava grávida. É isso mesmo, Matheus? Matheus tem alguma coisa a dizer? Não. Eu mandei um representante, né? Primeiro-ministro. É bom botar localização, é bom pela localização. Ah, é, né? Porque pelo endereço mesmo. Mas eu acho que todas as pessoas que vão estão no grupo da igreja. Manda a localização. No grupo da igreja. Acho uma ideia, né? Ouvindo aí o pessoal da mídia. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Sim, perdão. Me perdoe. As crianças com a irmã Juliana, que não está grávida, né? Só para enfatizar. Ainda não. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, onde leremos versos 9 a 17, ok? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9. Se você encontrar 1 Pedro, capítulo 2, por favor, fica de pé, para que nós possamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse culto, ó Pai, que nós prestamos ao Senhor, Pai. Te agradeço, Senhor Deus, desde já, desde cedo pela Escola Bíblica Dominical, ó Pai, pelo nosso estudo no livro de Atos, ó Pai.
Também te agradeço, Senhor Deus, por tudo que foi cantado aqui, tudo que foi orado, tudo que foi avisado, ó Pai. Também pedidos de oração, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, receber, ó Pai, tudo que nós já fizemos aqui, ó Pai, como aroma suave, ó Pai, nas tuas narinas, ó Pai. E agora, nesse momento da leitura pública das tuas escrituras, abençoa, ó Pai, também a meditação nela, ó Pai, para que nós possamos compreender, ó Pai, a tua vontade em nossas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, eu te louvo, eu peço tuas bênçãos, pois eu suplico por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade. Semana passada, o irmão Bruno falou sobre as credenciais de Cristo, né? Eu achei muito interessante, né? A parte introdutória, né? Que ele disse que para alguém exercer uma profissão, ela tem que ter as credenciais, né? Se for um médico, tem que ter o CRM, né? Se for um engenheiro, tem que ter o CREA, como é que chama? Isso. Se for contador, tem que ter o CRC, né? Então, eu achei muito interessante, né, a forma como ele introduziu por aí, né? É assim que funciona, né? E hoje eu queria que nós estudássemos hoje, pensássemos sobre as credenciais dos servos de Deus, né? Nós temos aí 1 Pedro, capítulo 2, de 9 a 17, como nosso texto básico, né? E eu também vi uma coisa interessante, tem uma ilustração interessante aqui que eu assisti, né? Eu assisti um vídeo de Roger Federer. É esse mesmo nome, né? Que eu não sei pronunciar bem, né? É um tenista suíço, né? Então, um tenista suíço, recordista de Grand Slam, já ganhou 20 vezes, né? Então um homem altamente conhecido, altamente premiado, mas ele chegou para entrar no vestuário do torneio e ele foi barrado na porta. Sabe por quê? Porque não tinha as credenciais do atleta, né? Então todo atleta tem as suas credenciais e quando ele foi entrando no vestiário lá, barraram ele. O senhor não pode entrar. Mas como? Roger Federer, tenista mundial, recordista, né? Reconhecido, o número 1, tá aí o irmão. Pronto, gosta de esporte, estou vendo, né? Rafa foi o número 1, né? Pronto, tá dando mais crédito ao homem, né? Mas infelizmente, amado, ele não pôde entrar, porque ele não tinha a sua credencial, né? Que episódio vexatório, né? Para alguém tão importante, né? Como deveria ser, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus, né? Deus também tem seus eleitos. E Ele tem chamado os seus eleitos à fé mediante a pregação do Evangelho. Mas na verdade, ninguém pode pregar o Evangelho, ninguém tem essa autoridade de pregar o Evangelho, de cumprir essa missão, de fazer o ID, se não tiver sido credenciado por Deus. Na condição de eleitos de Deus, nós somos credenciados por Ele para uma missão de testemunhar a respeito do que Cristo fez em nossas vidas. Então, nessa noite, pode ir. Eu esqueci de dar uns toques, né? Perdão. Mas vamos lá, vou dar 3 toques, 4 toques, né? Muito bem, né? Então, eu gostaria que hoje nós pudéssemos estudar algumas credenciais dos servos de Deus, né? Algumas credenciais, na verdade, são 4, certo? Não que sejam as únicas ou as mais importantes, mas a gente tem que selecionar, né? Já que hoje, né, irmão Bruno, eu só posso pregar até 10 horas da noite, então não vai dar tempo, né? Até 10 horas da noite não vai dar tempo. Muito bem. Então, a primeira credencial, né, que nós separamos é o sacerdócio. Se nós lermos aí nosso texto, versículo 9 e 10 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes
misericórdia, né? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer um ritual, certo? E depois daquele ritual, ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, e ele fazia expiação pelos seus pecados e pelos pecados da nação inteira, certo? Então ele representava a cada pessoa de Israel, naquele momento, a cada família de Israel. Mas aqui no versículo 9, ele diz que nós somos geração eleita. Nós temos nós somos sacerdotes, né? Sacerdócio real. Então, cada crente hoje pode entrar na presença de Deus sem precisar de alguém que intermedie, sem precisar de um representante. Abra sua Bíblia e segure o texto aí de 2 Pedro e vamos juntos até Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Aliás, é só voltar, né? Um pouquinho, né? Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 e também versículo 22. Diz assim o versículo 19: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Versículo 22. Cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, né? Então nós não precisamos mais de um intermediário, porque nós podemos entrar nos Santos dos Santos através do sangue, através do sacrifício de Jesus, né? Mas mesmo no Antigo Testamento, nós podemos observar que o objetivo de Deus é que sempre o homem, a nação escolhida, pudesse ter esse relacionamento com ele, né? Sem precisar de intermediário, porque Deus escolheu uma nação sacerdotal. Se você for para Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, né? Então Deus estava dizendo para Moisés que ele estava levantando uma nação santa, ele estava levantando uma nação que pudesse representá-lo, que cada pessoa podia ter acesso livremente a ele, não teria que passar por Moisés, né? Então Deus desceu para falar com o seu povo, para orientar, para poder dar os seus mandamentos ao seu povo. Mas o que foi que aconteceu? Se você for para o capítulo 20 de Êxodo, no versículo 19, Êxodo 20, 19, Êxodo 20, 19, e disseram a Moisés: fale tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos, né? Então Deus convoca o povo, mas o povo diz: não, Moisés, fala tu. Nós não queremos falar com Deus porque nós temos medo dele, nós não conseguimos ter esse relacionamento com ele, né? Porém agora, através do sacrifício de Cristo, Deus conseguiu realizar esse objetivo, e os servos de Cristo agora se tornaram essa nação sacerdotal. Se você for para Mateus capítulo 27, nós podemos ver esse objetivo alcançado na cruz. Mateus 27, versículo 50 a 51, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as
pedras, né? Então, para o sacerdote entrar no Santo dos Santos, tinha uma cortina que fazia essa divisão. Eram os Santos dos Santos, o Santo Lugar e o pátio, né? Então eram 3 lugares específicos, né? E o Santo dos Santos, ele tinha uma cortina que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Quando Cristo morreu na cruz, quando ele disse está pago, está consumado, como é a palavra, irmão Bruno? Aí você já conhece, né? Na Parangaba ele já dizia isso, né? Rapaz, porque onde ele chegava era o brado, viu? Então, quando Cristo disse está pago, disse que a cortina abriu-se no meio. E agora o Santo dos Santos estava exposto. Por quê? Porque não havia mais essa divisão. Não precisávamos mais de um sumo sacerdote. Todos nós agora somos sacerdotes. Nós temos livre acesso a Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Mas quando nós pensamos ainda sobre o papel do sacerdote, o sacerdote ele oferecia sacrifícios. E nós também oferecemos sacrifícios. Vocês sabiam disso? Só que os nossos sacrifícios são sacrifícios espirituais. Ou seja, primeiro, nós nos rendemos a Ele para servi-lo. Depois, nós mesmos nos apresentamos como sacrifício. Abra sua Bíblia aí em Romanos 12, de 1 a 2. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, o que nós entendemos aí, amados? Que nós oferecemos sacrifícios, mas você, eu, nós somos o sacrifício. Ele diz: rogo, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos, né? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos o sacrifício, né? E damos a Ele sacrifício de louvor e sacrifício da prática do bem, repartindo com os outros, né? Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14 a 16. Hebreus capítulo 13, versículo 14 a 16, diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso significa sacrificar nosso dinheiro, sacrificar o nosso tempo, dando testemunho do Evangelho de Cristo. Então, que nós possamos exercer a nossa credencial de sacerdotes. A nossa segunda credencial é a conduta santa. Voltamos lá para o nosso texto, versículos 11 a 17. Ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior, que é aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei.
A primeira coisa que nós temos que entender é que nós, nessa terra, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, se você voltar aí um pouquinho a sua Bíblia, Hebreus 11, versículo 13, olha aí, o que ele vai dizer da nossa condição. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Né? O que é um estrangeiro? Que não é daqui, é de outro lugar. Né? E o que significa peregrinos? Que só está de passagem. Né? Então, nesse mundo nós somos o quê? Forasteiros, porque nós não pertencemos a ele. E nós somos peregrinos, por quê? Porque nós só estamos aqui de passagem. Né? Mas por que se dá que nós estamos nessa condição? Filipenses 3,20 diz o quê? Que a nossa pátria está nos céus. Então, nossa pátria não é aqui. Aqui não é o nosso lugar. Né? Nós estamos só de passagem, né? Somos passageiros temporários aqui na terra. Por isso, a nossa conduta deve dar uma boa impressão da nossa pátria celestial. Então, nós devemos ter uma boa conduta, porque nós somos embaixadores de um outro reino. Certo? Então, nós temos que dar esse bom testemunho, ter uma boa conduta, né? Nós temos que mostrar os terráqueos, certo? Que nós não somos desse mundo. Ou alguém aqui é desse mundo? Tem alguém ainda que ainda é desse mundo? Pois se você é, amado, hoje você pode deixar de ser, certo? Estou falando de alienígena, certo? Estou falando de um reino espiritual. Então o pessoal ali atrás está com os olhos assim meio, né? Estou meio admirado, né? Porque a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, né? Então nós vivemos como cidadãos dos céus, não como cidadão daqui. Esse mundo é passageiro, esse mundo é efêmero. Tudo aqui vai acabar. Nós não devemos nos apegar a essas coisas daqui, né? Mas quando a gente vai avaliar melhor o nosso texto, né? O irmão Ricardo já botou aqui, né? O versículo 12, né? Nosso texto lá de 1 Pedro capítulo 2, né? Ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem, né? A palavra boas obras, a expressão boas obras, se refere à nossa vida secular, né? Temos trabalho, a família, profissões, responsabilidades diversas, né? Então, as obras são exatamente isso. Devemos honrar a Deus nos nossos compromissos, certo? Como é que Jesus disse? Seja o vosso falar, como é que é o nosso falar? Sim, sim, não, não. Por quê? Porque o que vem depois disso é do maligno, é do diabo, né? Então nós temos que termos esse bom testemunhos, né? Pagamentos pontuais, serviços bem feitos, profissões de boa reputação, e devemos saber que ao mesmo tempo, assim, os inimigos, os descrentes, terão ainda muito o que falar mal de nós. Mesmo nós sendo exemplos, eles ainda terão coisas para falar mal da gente, né? Versículo 13. O que diz o versículo 13? Versículo 13 diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é o rei como o superior. Versículo 14 também. Que é os governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, né? Então a obediência às leis, isso é dever de todo cristão. Você pode até não concordar com a lei, certo? Você pode até discordar da lei, mas você vai obedecer por amor ao Senhor, né? Vamos dizer que nós temos um governo corrupto,
né? Aí diz, todo mundo é ladrão nesse governo aí, né? Eles estão roubando. Então eu não vou pagar mais meus impostos. Porque é só para dar por ladrão, né? Mas aí o que acontece? Você está dando mau testemunho. Porque quando ele disse que nós devemos ser obedientes às autoridades, ele não disse que eram as autoridades honestas, certo? Ele não disse que era nem direita nem esquerda. Ele disse que se estão lá é porque Deus permitiu que estejam. Pode ser que ele esteja permitindo para castigar nós. Pode ser que ele esteja permitindo para aliviar nossa barra. Mas uma coisa é certa, foi permissão dele, né? O governo humano é uma ordenação do Senhor para a ordem e para justiça. Como eu disse, quer concordemos ou não. Olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Mas nem sempre o governo dos homens está ao lado do bem maior, da moral e da justiça. Nesse caso, nós devemos fazer como Daniel, capítulo 6, versículo 10. Né? O que Daniel fazia, hein? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá descobrir o que ele fazia? Daniel 6, 10. Daniel 6, 10. Olha que interessante, né? Tem irmão já lendo aí, né? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças do seu Deus, como também antes costumava fazer, né? Você já fez isso alguma vez? Orar em direção ao tempo bom. Não, mas orar nesse sentido de joelho. Quando foi que isso aconteceu? Mas estou com outro, vocês já esqueceram. Todo mundo de joelho de novo. Né? Todo mundo de joelho de novo, né? Muito bem, né? Mas olha, Daniel sabia que aquela lei era para prejudicar ele. Era uma coisa intencional. Os governadores, aqueles homens tinham inveja de Daniel. Lá no versículo 5, mais ou menos, ele diz: nunca acharemos nada para acusar esse Daniel, porque ele era íntegro, ele era um homem correto. Mas vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele, né? Inventaram essa lei para prejudicar diretamente Daniel. E o que foi que Daniel fez? Ele fez uma passeata, foi? Ele escreveu um manifesto no Facebook, ou no Instagram, ou sei lá onde é que vocês falam aí, que eu não sei nada de rede social. Sou bravo que são, né? Pronto, foi isso que ele fez? Não, ele foi orar, né? Ele foi orar. Disse: olha, um bocado de besta aí querendo me prejudicar, né? Querendo prejudicar o meu Deus, né? O meu relacionamento com o meu Deus. Coitado deles. Foi orar por eles, né? É o que nós devemos fazer, né? Para nos dar exemplo. Aqui nós temos esse relato de Daniel, né? Versículo 15. Já lemos 13 e 14, né? Versículo 15. Diz assim: porque assim a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, né? A conclusão de levar uma vida santa é que, nos comportando como bons cidadãos, cumpriremos a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, quer que fazendo bem, vençamos as críticas dos ignorantes, né? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, Romanos capítulo 12, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né?
coisa fácil de fazer, não é não? Não é fácil fazer isso, né? Quem foi que disse que é? Isso é um exemplo para mim. Porque eu tenho uma... Quando o cara fala um negócio comigo, eu tenho vontade de dar um murro. Né? Brincadeira. É por aí, né? Mas é muito difícil. É brincadeira, é verdade, né? Muito bem, André, é verdade mesmo, sim. Mas vencer o mal com o bem não é fácil, né? Mas é isso que devemos fazer. Versículo 16 ele diz: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós somos livres porque nós estamos libertos do poder de Satanás, né? Olha o que diz Gálatas 5:21. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? A lista é maior, está um pouquinho acima, né? Mas ele diz que todos que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus, né? E nós somos livres porque nós somos libertos dessa escravidão. Nós somos libertos das garras de Satanás, que fazia com que nós desobedecêssemos a Deus, fazendo a nossa vontade, fazendo os desejos da nossa carne e dos pensamentos, e por isso nós éramos filhos da ira, como também todos os demais que não creem em Cristo, né? É preciso entender que você não tem liberdade própria, porque você não é um senhor. É por isso que não pode dar a si mesmo a liberdade. Você é um eterno escravo. A única diferença é que você foi tirado de uma escravidão demoníaca agora para ser escravo de Deus. Por isso, escolhendo servir a Cristo, estará livre dos demais senhores que querem tomar o controle da nossa vida, como o pecado, o diabo, o mundo, etc. né? Agora entendemos, andamos como libertos por Cristo, de maneira que todos podem ver a liberdade que temos através da nossa conduta. Enquanto muitos servem ao dinheiro, à sexualidade ou à avareza, nós servimos a Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha. Né? Ainda Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Está bem pertinho aí, só vou acho que virar umas duas folhas da sua Bíblia voltando. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Livre do diabo e do seu poder. Jesus alcançou essa liberdade para nós na cruz do Calvário. Podemos dizer... Muito bem, vai lá. Mais um pouquinho. Certo. Pode ir. Não. Pronto, pode parar aí. Beleza. Eu pensei que tu estava atrasado, eu estou adiantando, né? Podemos dizer que só temos verdadeira liberdade quando temos combinado os seguintes 4 níveis de liberdade. Primeiro, nível de liberdade, desejo. Significa você fazer o que quer fazer. Se você
não faz o que quer, não é livre. Se você faz o que não quer, você também não é livre. Em Cristo, você tem a liberdade de fazer tudo, absolutamente tudo, que você deseja fazer. Como assim? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 10, 23. Primeira Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você é livre para fazer tudo, absolutamente tudo que está dentro da vontade de Deus. Então você é livre. O segredo é que você serve a Cristo. Por isso, sua vontade é a de Cristo. Por isso, pode fazer tudo o que quiser dentro da vontade de Deus. Isso não é libertador? Segundo nível de liberdade, capacidade. Envolve você ter o conhecimento necessário para fazer o que quer. Não adianta você querer cantar se você não tiver o treinamento, assim diz o maestro Rodrigo. Se você não tiver o treinamento adequado. A planta está ali no meio, né? E ele está fazendo assim, certo? Mas é. Não é livre para isso. Você não é livre para isso. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Diz assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando tu vê esse texto, irmão, tu lembra de quem? Da nossa turma. Olha aí, a nossa formatura, né? A gente se formou junto. Verdade, né? Inesquecível, né? Ele dizia assim, inesquecível, né? E é verdade, é inesquecível mesmo, né? A gente se formou junto e o texto, né, da turma era esse, né? 2016, 17. 2013, homem, que isso? Tu já sofreu muito. Chega, tu esqueceu. Foi, é Tá? 2013. Aliás, nós já sofremos muito. É verdade, 2013. 2013, amado. É verdade. Né? Nós já sofremos muito. Sofremos muito que já esquecemos até. Assim Deus nos capacita para fazer a sua vontade. Como, por exemplo, pregar o Evangelho a toda criatura. Pelo seu Espírito Santo, seremos capazes de levar esse Evangelho. Uma vez que Ele nos capacita para que nós possamos cumprir essa missão, né? A oportunidade, né? O terceiro nível, implica em você poder realizar aquilo que deseja e sabe fazer. Posso querer pregar e ter a habilidade de pregar. Mas se eu morar na Coreia do Norte, o que vai acontecer comigo? Hã? Eu ia dizer preço, mas esse agora foi mais. Não é pensando no café? Envenenado, né? Um baixinho lá, né? Eu posso ser preso, eu posso ser morto. Então, sem essa oportunidade, eu não tenho liberdade, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 10, 28.
Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí sim, né? Esse é que nós devemos temer. O mandamento aqui é o exemplo, né? Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 29 ainda. Nosso livro aí, né? Atos 4, 29. Atos 4, 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, né? Então, eles, mesmo aqui sendo pressionados pela perseguição, o que eles oraram? Senhor, manda um golpe para proteger a gente. Foi assim que eles oraram? Não. Bob. O raio, pronto. Né? Não, eles oraram para o quê? Por ousadia. Senhor, oportunidade para a gente pregar. Porque capacidade nós já temos. Que desafio. Por isso que eu digo, a igreja primitiva faz com que nós corremos de vergonha, né? Por isso nós não devemos temer, nem temer quando nós queremos cumprir nossa missão, uma vez que nós somos livres. E a eternidade, né? A verdadeira liberdade está em você fazer o que quer fazer, ter a habilidade de fazer o que quer, ter a oportunidade de fazer e não se arrepender disso. Se sua liberdade te traz condenação, então você não é verdadeiramente livre. O irmão Bruno estava no grupo, né? Abriu uma conversa lá sobre tatuagem, né? Alguma coisa assim, né? Falando sobre esse assunto, né? Aí alguém falou assim, né? Eu vou fazer uma, mas eu vou fazer escondida para não, né? Para ninguém ver, né? Aí eu perguntei assim para ela: se tem que esconder, então não é bom. Então é isso, né? O raciocínio é esse, né? Se tem que se arrepender, então não é bom, né? 1 Coríntios 6,12. Olha o que diz 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Um exemplo disso é o cigarro, né? A pessoa que fuma acha que é livre, que pode fumar, mas ela não percebe que está sendo servo do cigarro, pois não consegue ficar sem ele. Livre mesmo somos nós, que não temos nenhuma vontade de servir o cigarro. O nosso único... Oi? Quando é comida, aí eu estou. Nossa, qual é o nosso único vício? Nosso, que eu digo, é nosso mesmo. Qual é o nosso único vício? Além desse, pessoal, pelo amor de Deus. Qual é o nosso vício? De nós, opa! Servir ao Senhor. É Jesus. Não é isso? Nós vamos eternamente viciados, né? Se podemos comparar assim a Jesus, né? Mas para a gente concluir, vamos ver o último característica, né? A última credencial, o caráter de Cristo. Quando você é realmente livre, você está convertido de verdade. Aconteceu uma transformação na sua vida, de maneira que você vive a vontade de Deus. Você rejeita a sua própria vontade e só deseja fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10.
Vamos lá? Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Mas tem uns, né, irmão? Como é que diz? O irmão Bruno aqui disse, eu ri tanto. Né? É só como é que vem a nós, e o teu reinado. Né? É verdade, né? Infelizmente, mas vamos orar, né? Olha o que diz também João 3,30. João capítulo 3, versículo 30. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Verdade, né? Cresce em você um desejo. Já tinha mudado. Cresce em você o desejo de fazer tudo para Deus. Porque você se esvazia de si mesmo e é preenchido com o caráter de Cristo. Gálatas 2,20, o que diz? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Né? Vivo agora uma vida diferente. Reflito agora o caráter de Cristo na minha vida. Assim você tem a mente de Cristo. O que diz 1 Coríntios 2,16? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? Nós temos o quê? A mente de Cristo. Mas isso para alguns se torna um processo crescente. Leva algum tempo. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 19. Isso é um processo paulatino. 4,19 ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? Olha que interessante, né? Ele comparou aqui a gestação, né? Então, para que nasça, tem que primeiro ser formado. E não se forma em um só dia, né? É um processo paulatino, né? Isso que acontece nas nossas vidas, né? Uma vez Cristo sendo formado em você, finalmente você produzirá o fruto do Espírito. No 5,22 ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Isso é o caráter de Cristo. E esse é o cristão que vai entrar no céu, aquele que já vive como cidadão dos céus, né? Para a gente concluir, por fim, concluímos que sem essas 4 credenciais, o sacerdócio, a conduta santa, a liberdade para servir a Jesus e o caráter de Cristo, por meio de uma vida de piedade, não importa quem você é ou o que você faz, você pode ter até a fama do rapaz. Como é o nome do rapaz? Roger? Federer. Aí, rapaz, e eu dizendo Federer, ó. É Roger? Federer. Aí, rapaz, ele é o tradutor, né? É porque eu não sei dizer Federer, entendeu? É por isso que eu digo Federer, porque eu não sei dizer Federer. Então você pode ter a fama dele ou não. Essas são as credenciais que nos certificam, certo? Então, como eu disse, essas são algumas credenciais, não são todas, certo? Mas eu aproveitei o gancho do irmão Bruno, as credenciais de Cristo, e essas são
as nossas credenciais. Seja você importante, seja você não importante, culturalmente falando, mas essas são sim as suas credenciais. Se você não tiver, você vai ser barrado, igual o Roger Federer. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero, em nome de Jesus, ó Pai, te agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, ó Pai. Domingo passado, ó Pai, nós vimos, Senhor Deus, as credenciais de Cristo. Como, Senhor Deus, nós podemos, Senhor Deus, servir e amar, ó Pai, o Cristo, que não precisava, ó Pai, dessas credenciais, mas Ele fez questão de mostrá-las para provar quem Ele era e que poderíamos confiar nele, Pai. E hoje, ó Pai, nós vimos, Senhor Deus, que nós também precisamos de credenciais, ó Pai. E essas credenciais vindas dele, ó Pai, essas credenciais que são o sacerdócio, a conduta santa, a liberdade para servir e o caráter de Cristo. Abençoa, Senhor Deus, que através, ó Pai, de uma vida de piedade, ó Pai, uma vida piedosa, ó Pai, nós possamos, Senhor Deus, mostrar, Senhor Deus, essas credenciais, não para a nossa honra e glória, ó Pai, mas para dizer, ó Pai, que essas credenciais mostram, ó Pai, que nós somos servos, Senhor Deus, de Cristo. E assim, ó Pai, outras pessoas possam também querer ter essas mesmas credenciais para servir, ó Pai, a esse Deus, ó Pai, tão maravilhoso, a esse Deus, Senhor Deus, que excede todo o entendimento. Eu te agradeço, ó Pai, eu te louvo. Eu peço, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai. Porque, como diz João 15:5, ó Pai, sem mim nada podeis fazer. Nós, Senhor, sabemos, ó Pai, que a luta é grande, ó Pai. É feroz a batalha, ó Pai. Mas com Cristo, ó Pai, nós somos mais do que vencedores. Amém. Nos ajuda, ó Pai, nessa caminhada, Senhor Deus, para que nós, Senhor Deus, possamos ser embaixadores do Teu reino, ó Pai. E assim, representando bem esse reino, ó Pai, pessoas, Senhor Deus, possam também querer servir a esse reino, ó Pai. Nos usa, ó Pai, pois nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Nos dá, Senhor Deus, a cada dia, ó Pai, as credenciais necessárias para que nós possamos, Senhor Deus, servir ao Senhor, ó Pai, servir ao Teu reino. Graças te damos, Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós temos agora o pós-lúdio, e depois nós temos o nosso lanche. Uma boa noite a todos, uma boa semana.